Capítulo 89. Na manhã seguinte, o tão aguardado enviado dos templos dos observadores estelares chegou. Por esse motivo, o efetivo dos Breakers de Nu estava com toda a sua armadura na fachada da grande mansão. Todos, incluindo ela, estavam completamente prontos para a batalha. Além disso, a maior parte da mansão havia saído por ordem de Nua para assistir à seleção daqueles que seriam escolhidos pelo destino para acompanhar Sobela no triunvirato. Você acha que me pegou, mas é o contrário, seu desgraçado nojento, pensou Nua, com um sorriso simpático. Seus cabelos dourados caíam sobre suas costas. Solution estava ao lado dela à direita, Sado à esquerda e Vargas atrás de todos, centrado nas fileiras. Um sacerdote dos observadores estelares circulava a formação, usava vestes escuras adornadas com estrelas brancas brilhantes, tecidas com tecido encantado, que cintilavam como as coisas reais que representavam. Sua cabeça estava coberta e, diante do rosto, um véu negro, caminhava levemente curvado pela idade avançada. Não se preocupe, velho. Você não vai envelhecer muito. Nua se divertia com os pensamentos de vingança pelo que ela já sabia que ele faria com ela. As fileiras de seus breakers se abriram, permitindo espaço suficiente para a farsa ser realizada, fiel às suas expectativas. Quando ele passou, ela sentiu os olhos que não conseguia ver, demorando-se nela e fervendo. Ela ignorou, fingindo olhar para frente enquanto a figura começava a resmungar. O cheiro de incenso a atingiu e ela ouviu uma corrente estalar e se esticar. O som de um leve balanço a alcançou, assim como o som de pés roçando a grama. Não é o seu destino, o velho sacerdote proferiu, e passou para o próximo. Não é o seu destino, ele proferiu novamente e passou para o próximo. Não é o seu destino, e passou para o próximo mais uma vez. Diante de cada um de seus soldados, ela o ouviu pisar, parar, virar e seguir em frente. O cheiro acre do incenso era desagradável. Na melhor das hipóteses, você pensaria que eles inventariam algo melhor do que isso? Pensou Nua, torcendo o nariz. Seus passos se aproximaram. Os soldados começaram a se mexer desconfortavelmente enquanto as fileiras da escolta diminuíam cada vez mais devido à expectativa. Ela finalmente ouviu o velho padre na frente do sargento Vargas. Não é o seu destino. Traição em 10, 9, 8. Nua mentalmente, e com muita diversão amargurada, contou a farsa em segundos, até que ele estivesse na frente dela. 3, 2, 1. Ela contou. Seu destino. Uma mão surgiu, envolta em mangas escuras, a mão em luvas escuras. O dedo solitário do velho padre erguido apontava para cima, diretamente para o nariz de Nua, no centro do rosto dela. Em sua mão, o objeto que balançava lentamente revelou-se uma pérola negra enorme, do tamanho de uma maçã, que havia sido escavada, preenchida com incenso aceso e presa por uma corrente de ferro escuro. Seu movimento parou abruptamente diante de Nua. Você foi escolhida pelas estrelas, você e somente você levará Sobela como tributo. Você não pode estar falando sério, disparou Sado de onde estava. Nenhuma escolta jamais foi só uma pessoa antes. Você tem ideia de como isso é perigoso? Ele cerrou os punhos, o metal de sua armadura tilintou enquanto ele tremia de fúria, e sua armadura também não era a única a fazer isso. Resmungos sombrios entre os breakers ecoavam o horror fofoqueiro dos servos comuns, que observavam, resmungos e fofocas que poderiam ter se tornado um tumulto quando o padre explodiu. É o destino dela. A vontade das estrelas não pode ser contrariada. Embora o padre encarasse o príncipe caído através do véu, Nua sentiu que um olhar se voltava para ela. E não será, Nua disse com total tranquilidade. Farei o que você pedir. Ela deu de ombros, e então sentiu a descrença emanando do padre, a maneira como ele recuou e a encarou depois de praticamente desafiá-la a se opor. Como é? Ele perguntou, sua voz rouca e velha uma oitava mais alta do que durante sua farsa sobre a seleção divina. Minha aluna disse que não haveria problema, Solution disse, com uma risada confiante. As estrelas não a escolheriam sozinhas se precisassem de mais para proteger seu povo, certo? E é claro que o templo dos observadores estelares jamais sonharia em manipular uma seleção divina para fins políticos, então isso deve ser realmente a vontade divina para o bem maior de Pazem e de todas as cidades, não é? A voz de Solution era doce como xarope sobre pão quente,
e fez o sacerdote instintivamente dar mais um passo para trás para gaguejar sua negação. Claro que não, as estrelas devem ter muita fé em Lady Ivanor, para enviar nossa nova duquesa a uma situação tão perigosa sozinha. Elas devem saber que seu destino é alcançar grande glória para Pazem e para sua casa. O velho foi rápido, mas a rápida aceitação o confundiu tanto que sua voz subiu mais uma oitava, até que ele terminou suas palavras com um verdadeiro guincho. Então volte para o seu templo, estou preparada para partir amanhã de manhã, Nua disse com um sorriso largo, gregário e aberto no rosto, como se não pudesse estar mais feliz com a notícia que lhe foi dada. Bebe bem, sim, claro. Duquesa, que as estrelas lhe deem um destino digno, ele gaguejou e começou a se afastar. Dispense os soldados, Sargento Vargas, ordenou Nua, e seguiu em direção à sua mansão. Sado correu atrás dela imediatamente. Senhora, você não pode ir. Ele parou quando viu o olhar duro em seus olhos. Meu escritório, agora, ela declarou categoricamente. Poucos minutos depois, ele se viu de joelhos com Kaiji, Priceles, Freijin e Onimeus, enquanto a guarda-costas de sua senhora compartilhada estava ao lado direito dela, com os braços cruzados calmamente atrás de si, como se tudo estivesse normal. Nua parou um momento para olhar pela longa janela enquanto a carruagem do templo deixava seus terrenos. Quando finalmente se foi, ela falou: Bem, correu tudo bem. Sua voz era agradável, até calorosa, e todos, exceto Solution, recuaram. Onimeus foi o primeiro a reconhecê-lo. A senhora sabia, não é mesmo? Perguntou o velho com sua voz grave e confiante. Sim, não estou sem fontes de informação, e pelo que me deram, isso era óbvio, mas não é um problema, é uma oportunidade, Nua disse com um sorriso malicioso se espalhando pelo rosto. Por que, minha senhora? Sado perguntou cautelosamente. Poder, claro, quando eu voltar, serei a comandante mercenária que retornou da boca do inferno. Enquanto isso, enquanto eu estiver fora, disse Nua, apontando para Freijin, certifique-se de ter comprado alguém habilidoso com números ou treinado alguém, de preferência. Compre um banqueiro comestrano e coloque-o no conselho do Banco de Pazem. Priorize a compra de dívidas, especialmente dívidas de terras. A moeda de Pazem desvalorizou-se bastante desde que minhas moedas foram introduzidas em circulação. Compre todos os escravos comestranos que puder, especialmente fazendeiros, e comece a fixá-los nas terras que compramos. Com a abundância de mão de obra escrava, os pazenianos livres vão trabalhar por menos só para ter trabalho. Comecem a executar hipotecas, quero pessoas procurando trabalho, e você quer que eles viajem para os lugares que você está reconstruindo. Kaiji imaginou ansiosamente e bateu palmas. Exatamente, paguem bons salários e estabeleçam uma casa de contabilidade, mesmo que seja apenas um pequeno prédio em cada vila, na área de Comestra. Vocês vão reconstruir, estabelecer o Banco de Ivanor, comecem a pagar as dívidas dos nobres. Permitam que todos os escravos trabalhem em determinados turnos, com o dinheiro excedente ficando com eles. Garantido no banco de Ivanor sob uma conta de Malamutião, Nua olhou para os rostos inexpressivos que a encaravam. Isso significa que eles poderão economizar para a própria liberdade, se quiserem. Eu sou dona da mão de obra deles em certos turnos, mas se quiserem trabalhar mais e por mais tempo e comprar a liberdade, então deixem que ganhem o que quiserem. Nua explicou pacientemente. Você quer isso, para todo mundo? Sado a encarou com a testa franzida. Não, começando apenas com comestras, e apenas fazendeiros de comestra. Fazendeiros não costumam se mudar muito, não vou perder ninguém assim e vou ganhar muito dinheiro com todas as terras extras de colheita que eles cultivarem por conta própria. As outras cidades se oporiam veementemente se fizéssemos isso para todos, mas a última grande guerra prejudicou muito as colheitas. Comestra forneceu muitas terras agrícolas, não é? Perguntou Nua ao príncipe. Sim, aconteceu, o preço dos grãos ficará alto por um tempo, Sado respondeu solenemente. Muito pior, e as pessoas se venderão como escravas em alguns lugares se alguém simplesmente prometer alimentá-las. Adivinhe o que vamos fazer? Nua declarou, com o rosto impassível enquanto cruzava as mãos tranquilamente sobre a mesa. Solution respondeu com sua voz alegre e sádica: faça com que fique muito, muito pior. Exatamente, compre os futuros de grãos das pequenas cidades,
não importa o preço que você pague, quando as pessoas se venderem em troca de coleiras de couro ou ferro para não morrerem de fome, eu quero que elas viajem para minhas terras para fazer isso. As palavras implacáveis atingiram Sado com força enquanto ele trocava um olhar com Onimeus e Kaiji. Seus olhos começaram a se abrir enquanto o futuro se descortinava diante dele. Eu queria um crescimento populacional. Então ofereci liberdade aos escravos, você está oferecendo escravidão aos livres com o mesmo propósito, e uma saída quando eles estiverem na lama. Sado encarou sua senhora com admiração, mas ela não havia terminado. Para comerciantes especializados, estabeleçam uma cota de produção, qualquer coisa acima dessa cota será dada a comerciantes que financiaremos, para ser vendida a preços mais baixos em outras cidades. A moeda dessa produção será parcialmente reservada para comprar as famílias ou amigos dos artesãos qualificados ou, se eles não tiverem nenhum, para separar para que abram seus próprios negócios onde nós lhes dissermos, antes que possam comprar sua liberdade. Nua delineou o próximo estágio com uma calma gélida, e Onimeus observou o padrão se desenrolar. Artesãos habilidosos se estabelecerão em seu território. Uma vez estabelecidos, eles ficarão relutantes em sair e ir para outro lugar, especialmente se estiverem vinculados ao Banco de Aivenor e abandonar suas terras. Mudar os termos de empréstimo. Uma vez livres, eles não vão querer ir. Onimeus sentiu sua respiração ficar cada vez mais rápida. Os soldados treinarão constantemente enquanto eu estiver fora. Lembrem-se do princípio que eu expus. Pode treinar 10, 10 podem treinar 100, 100 podem treinar 1000. Dessa forma, podemos formar um exército em semanas, em vez dos 3 anos habituais. Então, à medida que nossos números aumentarem, nós os realocamos para áreas ao redor das minhas terras. Construímos bases e deixamos comunidades crescerem ao redor deles para suprir suas necessidades. Quando eu retornar, começaremos a aceitar contratos com as cidades-estados menores para seus próprios conflitos. Os soldados de Comestran recuperarão sua reputação e, quando forem renomados como guerreiros novamente, eles perderão algum valor como escravos, senhora. Priceles falou com uma ousadia que Nua não esperava. Exatamente, Priceles, quanto mais barato seu povo se tornar, mais eu posso comprar, mais eu posso construir, armar, treinar e fazer. Em um ano, quero um exército como as cidades-estado jamais imaginaram. Nua lançou um olhar penetrante para Onimeus e Sado, cujos olhares haviam passado de espanto e descrença para o de lobos vorazes, com dentes à mostra e olhos ambiciosos. Freijin, Kaiji, aqui estão suas tarefas, além daquelas que já preparei para minha ausência. Cuidem para que sejam cumpridas. Solution as protegerá e apoiará. Sargento Vargas, Sado, Onimeus, tornem meu exército imbatível. Nua deixou suas palavras pairarem diante de seus servos ajoelhados, tensos e ansiosos, e então lhes dirigiu palavras que nenhum deles não desejava ouvir. As 5 cidades temerão Comestra como nunca antes. Quando eu terminar, disse Nua com doce serenidade, cerrando os punhos. Os 5. Senhora? Kaiji perguntou, você não quer dizer os 6? Nua balançou a cabeça. Não, não. Como Pazin estará ao meu lado ou sob meus pés antes de eu começar, a última guerra não se repetirá. Naquela noite, Kaiji beijou o sexo desesperado e faminto de Priceles, devorando sua amante ansiosa em um frenesi que a fez arquear as costas dolorosamente e implorar por mais. Sua língua ousada percorreu a barriga até os seios sensíveis e arfantes, onde foi detida pelas mãos da garota de cabelos castanhos que agarravam os chifres da elfa demoníaca. Mamais? Priceles exigiu enquanto saboreava a sensação de sucção nas pedrinhas que sua Kaiji parecia não conseguir evitar de mordiscar. Ela ofegou, sentindo as mãos roxo-escuras a envolverem sob sua cama particular, em seu quarto particular, nada entre elas além da escuridão. Priceles perdeu o controle sobre os chifres de sua amante, que se aproximou e capturou seus lábios em um beijo agressivo e voraz, presenteando sua amante humana com o sabor de seus próprios desejos ainda frescos nos lábios dela. Suas mãos dançaram descontroladamente, indo de um lugar para outro, pernas abertas para se abrirem, expondo a carne íntima, tornando-a vulnerável, cada uma delas, a pessoa em quem a outra mais confiava e amava. Por horas, elas se revezaram, até que apenas a exaustão física as forçou a se deitarem ofegantes nos braços uma da outra.
Priscillis empurrou suas costas contra a frente de sua amante e deixou que os braços quentes a envolvessem a partir de então. Você acha que a gente vai se despedir dela amanhã de manhã? Priscillis fez a pergunta que estava na cabeça de ambas. Espero, mas acho que não. Não é bem o estilo dela. Acordamos de manhã e então Freijin e eu administraremos a propriedade em nome dela. A patroa está fora, e podemos brincar, só um pouquinho. Kaiji beijou a nuca de Priscillis, apreciando o sabor da pele profundamente amada e aquecida. Enquanto ela estiver fora, você será uma das mulheres mais poderosas de Pazen. Priscillis apontou para ela, e Kaiji não respondeu. Você concorda com isso, sendo, bem, você está com a etiqueta roxa, como eu, atuando como a voz dela. Você será a senhora Kaiji novamente, acrescentou Priscillis, quando Kaiji não respondeu. Pode ser, pelo menos no nome, mas se for assim, então você será, Lady Priscillis, ao meu lado, onde você pertence. É melhor se acostumar a lidar com o poder, porque se seguirmos os planos dela, você terá uma grande parte dele. Kaiji apontou por sua vez e começou a traçar círculos ao redor do sexo de sua amante, e ao se concentrar novamente, apenas para descobrir que Priscillis começou a se virar e pressionar levemente os ombros de Kaiji contra o colchão, quando ela estava em cima da elfa. Demônio! Priscillis sussurrou sombriamente. Então é melhor eu praticar e me tornar boa em lidar com isso. Os lábios que se pressionaram contra ela pegaram Kaiji de surpresa, mas não poderiam ter sido mais bem-vindos. Então você vai fazer isso sozinha? Solution perguntou quando Nua se levantou da cama no escuro e começou a se vestir. Claro, professora, comentou Nua enquanto vestia a capa. E não se preocupe, farei o que você disse, deixarei um sobrevivente, já escolhi. Quanto ao resto, bem, se alguém escapar, é porque não estava lá para morrer. Como você vai cobrir seus rastros? Perguntou Solution, enquanto o tecido dos lençóis farfalhava enquanto ela puxava os joelhos em direção ao peito e observava sua aluna fazer a rotina habitual de alongamento que fazia antes de uma tarefa. Nua ergueu a mão esquerda, Yersin vai me ajudar, não se preocupe. Vou sair da propriedade rural de Ulmin e voltar para o palácio com tanta rapidez que ninguém vai suspeitar de mim. É claro, Nua deu de ombros, que isso não impedirá que pensem que eu tive alguma participação, ou pelo menos que se perguntem, mas... Ela bufou, irônica. Solution captou o significado que foi cortado. Você tem razão, você está entrando no território Tlaumo com nada além do que pode carregar e o tributo para o imperador deles. As pessoas não vão dar muita importância à ideia de que sua mente está voltada para a vingança ainda, ou mesmo que você saiba que tem algo para se vingar. Nua curvou-se para a professora. Te vejo quando eu voltar. Daqui a um mês, não deixe que nada aconteça ao príncipe Rajin enquanto eu estiver fora, ou a qualquer outra pessoa, se puder. Como se eu fosse deixar sua prova final ser interrompida por seres inferiores, Solution soltou um suspiro sádico. Levantou-se da cama e foi até onde sua aluna estava. Professora? Nua perguntou, e o sorriso monstruoso se espalhou pelo rosto do lindo monstro loiro. Me dê seu rosto, pequena elfa, ordenou Solution. Quando a mão de Solution ficou com a palma para cima, Nua obedientemente colocou o queixo ali, e o dedo indicador direito de sua professora subiu e foi levado até a bochecha de Nua. Nua sentiu a queimação imediatamente. Enquanto ela era traçada sobre sua pele, ela não gritou, nem berrou, nem se encolheu, ela suportou a dor, olhando nos olhos de sua linda professora enquanto um pequeno padrão era marcado nela. Eu marquei você com meu nome, queimei-o na parte interna da sua boca, volte para mim antes que isso cure. Solution deu a ordem e se afastou, retirando seu fluido de dentro da boca de Nua, dos poros da bochecha dela, e assentiu com satisfação. Sim, professora, Nua disse, apertando a boca repentinamente dolorida antes de pegar sua faca e sair pela porta de seus aposentos. A escuridão de sua mansão e seu silêncio eram coisas estranhas, e ainda assim era algo que ela saboreava. A escuridão da propriedade e seu silêncio a lembravam do tempo sob a escada de Raymond, quando o medo e a esperança viviam lado a lado. Ela saiu da propriedade, adentrando a escuridão, pulando de telhado em telhado onde não seria vista, até chegar às muralhas da cidade. Os guardas frequentemente procuravam pessoas entrando, não saindo, então era fácil subir até eles e depois descer. A lua já havia se posto.
deixando pouca luz para atraí-la. A brisa era agradável, até quente. E flutuava seu manto leve atrás dela com ainda mais facilidade do que o normal enquanto ela corria para o estábulo externo mais próximo. A construção era de madeira simples, e os cavalos estavam presos por uma grande porta que ficava trancada à noite. Noa foi até a própria fechadura e a levantou. Sua visão de elfa da floresta lhe disse o que era: ferro. Patético. Ela sacou a faca e, com um golpe descendente, cortou. Ela guardou o que restava da fechadura, abriu o portão e entrou, onde os cavalos dormiam em paz. Seus passos eram silenciosos como o interior de um caixão, e sua respiração, como a de um morto, de modo que nem mesmo o cavalo percebeu sua presença até que fosse tarde demais. Yersin, mate-o e depois ressuscite-o. Com prazer. Ele respondeu, e o grande olho estúpido do cavalo se abriu em alarme, olhando para cima sem compreender enquanto a vida era arrancada dele quando a gema tocou sua garganta. Ele estava morto antes que pudesse ter mais do que um segundo de medo, e então o poder tomado foi devolvido para ressuscitá-lo. Noa pegou as rédeas com delicadeza e o levou para fora, levantou a perna depois de colocar um pé no estribo, e então eles o esporearam para longe o mais rápido que o animal morto conseguia se mover. Ela cavalgava como um morcego saindo do inferno, como um demônio perseguindo sua presa, com uma postura baixa, embora não fosse necessária no cavalo incansável e poderoso, e o manto da noite escondia sua necromancia. Mesmo assim, ela tocava o cabo da faca, com pena de qualquer pobre tolo vagando pela escuridão que ela teria que matar para manter seu segredo ao longo do caminho. Ela cavalgou por 2 horas, até que finalmente chegou à casa de campo do ministro Umin. Ela olhou ao redor com mais atenção enquanto se aproximava da residência distante dele. Grandes árvores altas, que permaneceram intocadas por séculos para crescerem tão alto, formavam uma floresta densa, além da mata da estrada de terra simples que ela percorreu para chegar à propriedade dele. A grande clareira continha um grande jardim, um grande lago e um pequeno riacho que cortavam um caminho sinuoso através do campo aberto e para dentro da floresta, talvez até mesmo se conectando ao rio Sen, fim que fluía para o mar ocidental. A propriedade em si era modesta, com apenas 3 andares de altura, com o quarto principal evidente mesmo de onde ela estava sentada em seu cavalo à distância, uma grande varanda ao ar livre com uma mesa e cadeiras vagamente visíveis à medida que ela se aproximava, não deixava dúvidas sobre onde encontrá-lo. Noa desmontou do cavalo e o conduziu um pouco para dentro da floresta, longe da vista, como precaução. Ela então assumiu a postura de uma velocista, examinando o horizonte mais uma vez em busca de ameaças, e ativou suas artes marciais: furtividade, aroma de água, manto das sombras, paralisia, velocidade maior. Sua faca brilhou fracamente por um instante, e ela se empurrou e correu, atrás dela. O aroma da floresta se dissipou e ela devorou o chão à sua frente. Suas pernas pulsavam com força sobrenatural e a carregaram para o lar confortável. Não estava completamente desprotegido, mas poderia muito bem ter estado. Noa desapareceu em uma sombra no canto onde 2 paredes se encontravam do lado de fora, e quando um guarda de aparência preguiçosa passou e bocejou, ela saiu da escuridão e enfiou a faca na nuca dele. Ele deixou cair sua alabarda, e Noa a pegou com a mão livre. Ele usava uma armadura leve, feita de couro simples com meia placa de aço no peito, mas, graças ao seu pescoço desprotegido, ele estava praticamente nu. Ela o abaixou gentilmente até o chão e o arrastou para a sombra. O cheiro de sangue persistia em suas narinas e suas orelhas se contraíam enquanto ela tentava ouvir qualquer sinal de detecção ou outros alvos. Ninguém, provavelmente mais 1 ou 2 lá dentro. Noa pensou brevemente, então foi até a porta e, pegando um pequeno fio, abriu a fechadura, um sistema simples de arrombamento, e entrou em 1 minuto. Gostaria de ter tido mais tempo para prender a planta, mas pelo menos o quarto do idiota é fácil de encontrar. Ela respirou longa e profundamente e aguçou os ouvidos, atenta ao som de respiração. Um por um, ela se aventurou pelos cômodos ocupados e enfiou a faca na garganta dos que dormiam. O primeiro andar estava morto em poucos minutos. Ela se esgueirou pelo corredor do 2º andar. Como estamos, Yersin? Perguntou Noa pacientemente. Excepcionalmente bem, Yersin respondeu. Você é uma assassina tão talentosa quanto eu esperava. Ela sentiu o elogio na voz dele, e isso a fez corar.
Obrigada, fui ensinada pelos melhores. Mesmo assim, não sei por que Solution me ordenou que matasse todos, menos um. Parece um desperdício, Nua respondeu a voz em sua cabeça, sua orelha se contraindo ao som de uma fivela de cinto. Latrina. Ah, esse pobre coitado, é melhor ele torcer para que eu não erre a garganta dele. Nua pensou e esperou na escuridão ao lado da porta. Deixe-me fazer isso, se você tem tanta pena dele, sugeriu Yersin. Tudo bem, ele é seu. O pensamento sussurrado apressadamente por Nua foi seguido pelo movimento silencioso dela removendo a luva que cobria sua mão falsa. A porta se abriu com um clique, e o guarda daquele andar saiu. Nua girou nos calcanhares e sua mão esquerda encontrou a garganta dele. Ela apertou. Ele era humano e não conseguia vê-la direito no escuro. Ele gorgolejou e agarrou a mão, tentando agarrar a arma que havia deixado no canto da latrina. Yersin brilhou enquanto drenava até a última gota de sua vida. Um leve som gorgolejante foi tudo o que conseguiu emitir, além de arrancar uma ou duas unhas, dilacerando desesperadamente a mão branca impossivelmente forte. Nua observou-o morrer através de frios olhos azuis, e mantendo seu corpo ereto, entrou na latrina. Ela fechou a porta e olhou para o buraco onde ele estivera sentado. Só o suficiente, ela assentiu e enfiou as pernas dele no buraco, deslizando para baixo até que ele ficasse preso no peito, com o cadáver inerte meio para dentro, meio para fora. Ela olhou para o cadáver com pena. Sinto muito por isso. Ninguém iria querer um lugar de descanso como o que você está recebendo. Mas temo que alguém tenha que assumir a culpa. A causa da morte de toda esta casa é simplesmente atrapalhar os poderosos. E, além disso, você sabia dos riscos do trabalho. Ela falou com o cadáver enquanto colocava as mãos no peito dele e começava a apertar, quebrando seus ossos para dentro. Ok, talvez não seja exatamente esse o risco, mas ainda assim, pelo menos você está morto enquanto eu faço isso, Nua murmurou. E quando ele estava comprimido o suficiente, ela o empurrou pelo resto do caminho. O corpo afundou na água, caindo com um único e leve respingo e afundando. Ninguém vai cavar aqui, pensou Nua com confiança, e jogou a arma junto com ele. O peso da armadura e da lâmina de metal afundou tudo no fundo do poço de dejetos humanos, onde ela tinha certeza de que não seria encontrado. Ela saiu da latrina e foi até o andar de cima, aguçou as orelhas e tentou ouvir sua respiração. Lá estava, uma porta dupla, grande e grossa, sem fechadura aparente, simplesmente fechada. Havia sons lá dentro, duas pessoas. Então ele realmente fez Lodira voltar para cá, pensou Nua enquanto se agachava na porta e ouvia atentamente. Tenta me matar, por favor. O que eu fiz com você? Bem, antes, quero dizer. Sim, agora seria razoável me atacar, mas, um pouco tarde para isso, você não terá uma segunda chance. Ela saboreou a segurança da vitória, abriu a porta silenciosamente, permanecendo perto do chão, rastejou em direção a ele. Centímetro por centímetro em direção ao seu alvo, com a lâmina na mão, o ódio nos olhos, ela estava ao lado dele, ao lado do inimigo, enquanto ele dormia ao lado da esposa. Ela se ergueu como uma sombra sobre o corpo adormecido dele. A condessa Lodira rolou para o lado, para longe dele, como se estivesse dormindo e não quisesse ver nada. Nua cheirou o ar. Eca, coitada, isso não deve ter sido divertido para você. Não é de se admirar que esteja se revirando na cama. Eu tinha minhas dúvidas se ele conseguiria continuar assim, Nua pensou. Então deu de ombros e cobriu a boca dele com a mão. Seus olhos se abriram em súbito alarme, mas antes que ele pudesse sequer se debater, a ponta da faca perfurou seu cobertor, depois sua camisola, e então seu peito envelhecido e frágil. A ponta da faca de adamantite passou entre suas costelas, perfurou seu pulmão, e pronto, seu corpo, brevemente tenso, já relaxava na morte. Nua retirou a lâmina e deixou a condessa sozinha. Alguma suspeita pode recair sobre ela, mas provavelmente não tanto quanto ela temerá a princípio, não quando descobrirem que um dos guardas está desaparecido, raciocinou Nua enquanto saía da casa e voltava pelo mesmo caminho que viera. Rapidamente ela estava de volta à sua montaria morta-viva e cavalgando a toda velocidade em direção à cidade novamente. Atravessando as horas de escuridão, ela cavalgou como se a luz do dia estivesse em seus calcanhares. Ela cavalgou até se encontrar nas muralhas e parou seu cavalo fora de vista abaixo. Acabe com isso, Yersin, ordenou ela.
e colocou a mão postiça na montaria morta-viva, o mana escuro começou a se esvair do cadáver e, em minutos, nada além de pó restou. Nu observou enquanto o pó branco e tênue era lentamente levantado e carregado pela brisa. Em instantes, o pó se tornaria parte do mundo para sempre, para ser carregado para onde quer que o vento soprasse. Sem nunca contar a história do assassinato que carregava em suas costas. Nua cravou a mão postiça na pedra da parede e, puxando-se para cima, agarrou a mão natural no ponto seguinte, um pedaço de pedra saliente da parede áspera. Repetidamente, ela tentou se segurar com os dedos, subindo por toda a extensão até chegar às ameias. Seus ouvidos atentos procuraram ao redor. Passos distantes estavam lá, mas se afastando de onde ela estava. Agora, ela ordenou a si mesma, e se arrastou para cima do muro e pulou para a rua abaixo, saltando de um telhado de telhas e aterrissando com um salto de seus pés na rua de pedra do distrito superior. Bom trabalho, Nua, bom trabalho. Ela assentiu bruscamente para dar ênfase e caminhou o resto do caminho em direção à casa do príncipe, para poder transportar sua amada para o inferno além. Ela acabou não tendo que entrar no palácio. Ao se aproximar, encontrou o príncipe esperando por ela na entrada, sozinho, exceto por Sobela ao seu lado. Sua barba desgrenhada havia desaparecido, raspada, e ele estava limpo, recém-banhado e vestido com suas melhores roupas. Sobela usava as roupas brilhantes de Pazem, um longo vestido azul com fenda que expunha sua coxa a cada passo, e sinos de prata pendiam dos chifres em sua cabeça. O braço do príncipe Rajen estava em volta de sua cintura, e o dela em volta da dele. Sua mão livre segurava um belo cavalo preto com alforjes cheios de suprimentos pendurados em ambos os lados da montaria alta e cara. Os alforjes eram de couro, mas abaulados quase como um arco de teixo. Tão firmemente embalados estavam com os materiais para sua jornada final. Viu, eu te disse, ela chegou cedo e sozinha, disse Sobela, e antes que o príncipe pudesse responder, ela cobriu seus lábios com um beijo apaixonado. Sem palavras, meu amado, eu sei que você me ama, mas você é o príncipe e deve amar ainda mais a sua cidade. Ela o encarou e ergueu as mãos trêmulas para tocar suas bochechas. Suas testas se tocaram e seus olhos se fecharam. As mãos dele encontraram sua cintura. Guarde as lágrimas até eu ir, não quero que nosso último minuto juntos seja assim, então lembre-se da nossa promessa e escolha uma noiva digna, Sobela implorou com uma voz terna e amorosa. Duquesa Aivenor. Nua, disse o príncipe Rajen em voz baixa, humilde, mas firme, com a cabeça erguida. Sim, meu príncipe? Perguntou Nua, abaixando a cabeça e acalmando sua voz de pena. Sinto muito pela sua falta de acompanhamento nisso, porque as estrelas declararam que seria você sozinha. Só posso imaginar, mas, obrigado, você é a segunda mulher mais corajosa que já conheci. Quando voltar, haverá uma recompensa à altura esperando. Nua se aproximou e pegou as rédeas do cavalo. Não se preocupe com a recompensa. É isso que eu faço. Seus olhos azuis encontraram os verdes dele, e ela colocou a mão em seu ombro enquanto Sobela se afastava e ia em direção ao cavalo. Cuide dela, até que seja seu dever não cuidar mais dela. Implorou o príncipe Rajen, colocando a mão sobre o que o tocava, seus olhos mal conseguindo conter a iminente sensação de perda que ele estava prestes a suportar. Eu sei que isso é difícil, Nua sussurrou, e colocando um pé no estribo, ela se levantou, então se abaixou e ajudou Sobela a se juntar a ela. Quando a dama se levantou, Nua olhou para o príncipe majestoso em toda a sua glória indefesa e disse com a voz mais gentil que pôde: tempos difíceis e escolhas difíceis chegam para todos, mais cedo ou mais tarde. A maioria das pessoas, se tem a chance, foge dessas escolhas, mas para aqueles de nós que lideramos, não há mais nada que possamos fazer, meu príncipe, a não ser suportar.